esse orgulho, essa cabeça baixa, vocês percebem o paradoxo? Quando a gente imagina o orgulho, a gente imagina a cabeça para cima, não é? A gente imagina, por exemplo, a orientação para frente, mas é justamente o oposto. Itabira é contraditória na cabeça dele. Itabira é uma memória, mas aquela memória amarelada que toda vez você se lembra, mas de uma maneira muito única, muito sua. Ele nunca mais retorna, mas ela sempre está lá. E ele sempre se lembra do que ela representa. Por exemplo, quando ele fala que ela era minério de ferro, ferro nas calçadas, ele diz da questão de Itabira ser uma grande produtora do minério. E aí ele fala de si, né? Foi fazendeiro, teve terras, hoje funcionário público. Ou seja, né? Isso é uma gradação. Ele conta basicamente pela perda monetária aquilo que ele foi. E o que resta é aquele gosto amargo da dor de lembrar. Certo? Professor, Diga. quando fala 80% de ferro no coração, quer dizer que... Duro, muito rígido, não é? É como se, por exemplo, ele aprendeu a ser duro em Itabira. Ele aprendeu a ter dureza, como a dureza de Itabira. Não consegue muito, mas ele aprendeu. Diga. Professor, essa ideia dele ser duro, do minério de ferro, faz ideia dos mineiros? Também. Também. Mas não só. Tem a ver sim, mas não só. Entenda que, por exemplo, ele está sendo muito metafórico aqui. No sentido de, por exemplo, essa dureza, esse minério, eles são a dureza que viveu, eles são a família que teve, mas não só. Eles são também o resultado, ou a resultante dessa vida, que é uma vida que quando você tem um mínimo de consciência, você não vê só o lado positivo, que vencedor você foi. Você também lê a derrota que teve, no caso. E aí, quando ele pensa nesse doer, né? Nessa dor que resta de Itabira, tem a ver, por exemplo, com essa coisa de como tem memórias, né? Só que as memórias, gente, por mais que elas sejam memórias agradáveis, elas são doídas, porque elas não estão mais aqui, não é? Por que que os idosos típicos tendem à melancolia, tendem à depressão? Porque a memória de um passado, ela é sempre diversa da do presente, e normalmente ela é melhor. Mesmo que ela não tenha sido melhor, mas ela é quando pensem em vocês, gente, vocês são muito jovens, mas no longo prazo da vida, quando vocês narrarem a sua própria vida, vocês vão se dar conta cada vez mais como o que você viveu é muito melhor do que o que você viverá. Isso não vai ser verdade, literalmente falando, mas nós temos uma tendência a fazer isso, certo? Nós temos uma tendência a romancear a nossa vida passada. Não é? E é o que todo mundo está fazendo aqui. Certo? Ode ao cinquentenário do poeta. Pode? Estou de volta pro meu aconchego, trazendo bastante saudade. Oi. Vocês querem que eu leia? Leio. Então vou ler primeiro essa, depois eu leio os mortos. Pode? Vamos lá. Ode no cinquentenário do poeta brasileiro. E só um detalhe, gente, essa coisa de cinquentenário, dos 50 anos do Bandeira, foi muito famoso, porque o Bandeira fez um livro chamado A Lira dos Cinquentanos, que é muito bonitinho, não é? E ele vai ser um dos poemas mais famosos, vão estar lá. E na época, muitos modernistas falaram sobre isso. E eles eram amigos dele, de fato. O Bandeira é mais velho que ele há alguns anos, lembrando que o Bandeira é do século XIX, né? Esse incessante morrer que nos teus versos encontro é tua vida, poeta, e por ele te comunicas com o mundo em que te esvais. Debruço-me em teus poemas e neles percebo as ilhas em que nem tu nem nós habitamos, ou jamais habitaremos. E nessas ilhas me banho num sol que não é dos trópicos, numa água que não é das fontes, mas que ambos refletem a imagem de um mundo amoroso e patético. Tua violenta ternura, tua infinita polícia, tua trágica existência, no entanto, sem nenhum suco exterior, salvo tuas rugas, tua gravidade simples, a acidez e o carinho simples.
que desbordam dos teus retratos, que capturam em teus poemas, são razões por que te amamos e por que nos fazes sofrer. Certamente não sabias que nos fazes sofrer. É difícil de explicar. Esse sofrimento seco, sem qualquer lágrima de amor, sentimento de homens juntos, que se comunicam sem gesto e sem palavras se invadem, se aproximam, se compreendem e se calam sem orgulho. Não é o canto das andorinhas debruçadas nos telhados da Lapa, anunciando que tua vida passou à toa, à toa. Não é o médico mandando exclusivamente tocar um tango argentino, diante da escavação do pulmão esquerdo e do pulmão direito infiltrado. Não são os carvoeirinhos raquíticos voltando encarapitados nos burros velhos. Não são os mortos do Recife dormindo profundamente na noite. Nem a tua vida, nem a vida do major veterano da Guerra do Paraguai, a de Bentinho Jararaca, ou a de Cristina Georgina Rossetti. És tu mesmo, é tua poesia, tão pungente, inefável poesia, ferindo as almas sobre a aparência balsâmica, queimando as almas, fogo celeste ao visitá-las. É o fenômeno poético de que constituíste o misterioso portador e que vem trazer-nos na aurora o sopro quente dos mundos, das amadas exuberantes e das situações exemplares que não superávamos. Por isso sofremos, pela mensagem que nos confias entre ônibus, abafada pelo pregão dos jornais e mil queixas operárias. Essa insistente, mas discreta mensagem que aos 50 anos, poeta, nos trazes. E essa fidelidade a ti mesmo com que nos apareces, sem uma queixa no rosto, entretanto experiente. Mão firme estendida para o aperto fraterno. O poeta acima da guerra e do ódio entre os homens. O poeta ainda capaz de amar Esmeralda, embora a alma anoiteça. O poeta melhor que todos nós, o poeta mais forte, mas haverá lugar para a poesia. Efetivamente, o poeta Rimbaud fartou-se de escrever. O poeta Mayakovsky suicidou-se. O poeta Schmidt abastece de água o Distrito Federal. Em meio às palavras melancólicas, ouve-se o surdo rumor de combates longínquos, cada vez mais perto, mas daqui a pouco dentro de nós. E enquanto homens suspiram, combatem ou simplesmente ganham dinheiro, ninguém percebe que o poeta faz 50 anos, que o poeta permaneceu o mesmo, embora alguma coisa de extraordinário se houvesse passado, alguma coisa encoberta de nós, que nem os olhos traíram, nem as mãos apalparam, susto, emoção, enternecimento, desejo de dizer, Emanuel, disfarçado na meiguice elástica dos abraços, e uma confiança maior no poeta, e um pedido lancinante para que não nos deixe sozinhos nessa cidade, em que nos sentimos pequenos à espera dos maiores acontecimentos. Que o poeta nos encaminhe e nos proteja, e que o seu canto confidencial ressoe para consolo de muitos e esperança de todos. Os delicados e os oprimidos, acima das profissões e dos vãos disfarces dos homens. Que o poeta Manuel Bandeira escute esse apelo de um homem humilde. Não é? Como vocês sabem, ode é uma louvação. É quando você louva alguém. E o interessante, ele usa... É que vocês não conhecem muito do Bandeira. Mas o texto inteiro, ele usa termos do Bandeira. Na semana que vem, eu vou tratar com vocês do Manuel Bandeira, do modernismo. E eu vou ler alguns dos poemas que ele repete aqui alguns termos. Tanto, por exemplo, quando ele fala lá de ser humilde. O Bandeira, na sua poética inteira, ele fala da humildade. Quando ele fala, por exemplo, dessa ideia dos meninos, da pessoa que tem uma escavação no pulmão. Quando ele fala, por exemplo, dos meninos raquíticos. Todos são textos do Bandeira. Todos. E ele pede no final só que o poeta não os deixe. Por que ele pede para não os deixar? Porque a vida inteira do Bandeira, ele teve tuberculose. Ele pegou os 17 anos. E a vida inteira ele tinha certeza que ele ia morrer jovem. Então, cada ano ele achava que ele ia morrer. Isso faz parte da poesia dele. Então ele pede, por favor, poeta, não nos deixe aqui, nessa cidade tão grande, sozinhos. Porque sem você vamos estar sozinhos.
Bonito isso, né? Que todo mundo vai estar sozinho caso você deixe de estar com eles. Não é? É a importância do bandeira. Qual que era o outro que vocês viram? Os mortos de sobrecasaca. Lerei. Gente, vocês têm alguma dúvida? Pergunta, tá? É tranquilo. Tá enchendo o saco ler poesia? Não. É legal, gente. Poesia é tão gostoso. Parará, pororó, pororó. Aqui, 146. Vamos lá. Os mortos de sobrecasaca. Havia, a um canto da sala, um álbum de fotografias intoleráveis, alto de muitos metros e velho de infinitos minutos, em que todos se debruçavam na alegria de zombar dos mortos de sobrecasacas. Um verme principiou a roer as sobrecasacas indiferentes, e roeu as páginas, as dedicatórias, e mesmo a poeira dos retratos. Só não roeu o imortal soluço de vida que rebentava daquelas páginas. Ele está descrevendo uma situação absolutamente corriqueira, né? Das pessoas olharem uma foto antiga e rirem de como as pessoas se vestiam. É disso que ele está falando, não é? Mas ele diz o seguinte: se a gente se concentrasse, lembraríamos que os mortos foram roídos pelos vermes, as sobrecasacas foram já roídas pelos vermes, a própria poeira já foi roída pelos vermes, não é? Mas as pessoas não se dão conta de quanta vida saía daquelas páginas, de quanta vida aquelas pessoas naquele retrato demonstravam naquele momento. Porque, querendo ou não, isso é uma das ideias mais interessantes que se tem sobre a fotografia, gente. A fotografia, ela é sim uma memória, mas ela é uma memória que ela é presentificada, porque você toma contato, antes de tudo, com a sensação que você teve no momento da fotografia. E é isso que ela retoma. É disso que ele está falando. Desse retomar constante daquele sentimento. Porque as roupas ficam velhas, as pessoas ficam velhas, as sensações ficam idiotas. Mas aquela sensação, primordialmente, ela é presentificada. Constantemente. Não é? Tudo bem? Posso lançar? Reflexões sobre a poesia e as possibilidades da poesia. Aonde, por exemplo, ele vai falar da necessidade de escrever. Isso é o Drummond, aguerrido, poeta, falando da necessidade de fazer poesia. Por exemplo, Mãos Dadas, aonde você vai ver a investigação dos mecanismos e possibilidades da linguagem de subverter a ordem do mundo. Congresso Internacional do Medo, aonde o poeta deixa-se levar pelo medo, paralisa e mantém-se em isolamento. E muito grande, poesia a serviço de outras causas, reflexões sociais, possibilidades de futuro. Vamos ler. Mãos Dadas. Um milhão. Mãos Dadas. Gente, essa poesia é lindíssima. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Gente, eu considero esse texto um texto que eu considero, por exemplo, um texto politicamente comprometido, certo? Um texto que a palavra correta é engajado. Por que ele é engajado? Engajar-se significa trazer para o âmbito, no caso aqui, literário, uma discussão que ela é política, que ela é social,
que ela é filosófica. Por exemplo, aqui, ele começa o texto inteiro, o texto dele é embasado por negativas, vocês percebem? Não, não, não. O fato dele usar as negativas é uma marca. E o interessante, ele usa a perspectiva de uma ordem. Ele não fará, não importa o que se diga. Ele não vai se curvar. E o interessante, gente, ele fala, tudo que ele não disser, que ele não vai fazer, são na verdade práticas que muitos fazem, que muitos se utilizam. E por quê? Porque o que ele quer é diferente. E ele fala que ele não vai cantar o passado e nem o futuro. Ele vai cantar o presente. E sabe o que significa isso? Isso é mais um dado de engajamento. O texto engajado é o texto que não recorre ao passado e nem recorre ao futuro normalmente. É o texto que se fixa primordialmente no tempo presente, porque ele critica o tempo presente, porque ele propõe no tempo presente, porque ele quer modificar o tempo presente, porque é o único que você pode modificar. Você não modifica o passado. Você não tem poder sobre o futuro. A única coisa que você age é sobre o presente. E aí, por exemplo, ele fala que o tempo da poesia dele, o tempo da ação dele é o tempo do presente. Essa perspectiva é a perspectiva do Drummond, por exemplo, sobre literatura. Que a literatura, como arte que tem que ser, ela tem que discutir os problemas de sua época. Ela tem que tratar das questões e dos questionamentos de sua época. Caso contrário, ela é qualquer coisa menos literatura. Certo? Ela é carta de suicida. Ela é Rapto por Serafim. Mas ela não é literatura. Porque a literatura fala de homens para homens nas suas questões. E das suas questões. Certo? E por isso que é de mãos dadas o nome do texto. Porque ele não fará isso sozinho. Ele só fará isso coletivamente. Assim como, para você compreender o ato literário, você não tem como compreender o ato literário se houver apenas o autor. Tem que haver o autor, mas tem que haver o leitor. Porque esse diálogo é o que faz a literatura viver. É nesse sentido. Certo? É nesse sentido. Tudo bem? Congresso Internacional do Medo. Vocês podem perguntar quando quiserem, tá? Vou deixar isso claro. 1, 4, 5. Congresso Internacional do Medo. Leiamos. Oi. Pode falar. O que são serafins? Você é católico? Não. Você é cristão? Você é ocidental? Bom, gente, serafim é um anjo. Sacou? Sabe quando a gente vê, por exemplo, aqueles anjos com cornetinhas? Aqui não serafim. Aqui não serafim. Nossa, professor! É o anjo da corneta. Com corneta. Esses podem ser comparados com os Zeros? Por exemplo, eles seriam adaptações disso para a cultura cristã. Sim. São ligados às artes. Né? Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que estiliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai, o nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Gente, medo é a palavra mais repetida. O Congresso Internacional do Medo, ele está remetendo, por exemplo, ao congresso, por exemplo, que os aliados fazem, né, para se juntar contra os nazistas, fascistas e tal. Primeiro ele parte daí. Mas ele não só está falando disso. Ele está falando primordialmente da atitude das pessoas. O medo, ele é um efeito que paralisa. O medo te impede de florescer. E caso floresça, ele diz,
Caso você morra de medo, o que florescerá será uma flor amarela, medrosa. Você não pode padecer de medo. Você deve florescer, e a cor da flor é vermelha, não é? O medo, ele é um efeito, mas ele não pode ser o fim do processo. Diga. Professor, essa citação muito exaltada do vermelho é Por devido exemplo. ao comunismo? Isso sou eu falando, que é na verdade do próximo livro, que é a Rosa do Povo, aonde ele considera que o vermelho é a cor, não é? Vermelho por causa do comunismo, entendeu? Mas tem tudo a ver. Então amarelo como a cor, por exemplo, da covardia. Não é à toa que o soldado amarelo é amarelo no Graciliano Ramos. É verdade mesmo, professor? É verdade. Então, entendam, pessoas. Ele coloca, por exemplo, que o medo que nós temos dos ditadores, dos democratas, o medo o medo que vivemos, esse estado de medo, ele não pode ser o único estado possível. Afinal de contas, caso nós vivamos em medo, nós morreremos em medo e não mais floresceremos. Não deixaremos nada que não o medo para as nossas próximas gerações. É isso. Certo? É isso. Mundo grande. Vamos lá. Mundo grande. Leiamos. Quase caí. Gente, atropelei um cone agora entrando aqui na USP. Sério, meu. Tava de moto. Caí. O cara assim, ele colocou o cone, sabe aquela entradinha do P1? Ele jogou o cone, mas eu achei que o cone ia fazer assim, né? Ele tava assim. Eu achei que dava pra passar. E o cone fez assim, tchum, na hora que eu tava passando. Eu levei ele junto comigo. Sorte que eu não caí. Senão ia ser uma bola jogada no chão. E um cone. Olha, poético isso, hein? Mundo grande. Não. Meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo. Por isso me grito. Por isso frequento os jornais. Me exponho cruamente nas livrarias, preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Mas também, a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão. Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso, num só peito de homem, sem que ele estale. Fecha os olhos e esquece. Escuta a água nos vidros, tão calma. Não anuncia nada, entretanto, escorres nas mãos tua tão calma, vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas, os homens submersos voltarão. Meu coração não sabe, estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo, desaprendi a linguagem com que os homens se comunicam. Outrora, escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei a voz de gente. Em verdade, sou muito pobre. Outrora, viajei, países imaginários, fáceis de habitar, ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então, meu coração também pode crescer entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. Não é?
Gente, é um livro, é um texto maravilhoso, e é um texto que ele, por exemplo, começa da simples constatação de que o coração dele não é maior que o mundo, mas dentro do coração dele cabe tudo isso, não é? E tudo isso remete, na verdade, a esse desejo de estar no mundo. Ele tem uma expressão muito legal para falar do que ele não consegue fazer, e ele diz: por isso gosto tanto de me contar, por isso me dispo, me grito, me exponho. Aí você vai dizer: peraí, como me contar? Gente, vocês já repararam que coisa interessante que é o ato de você narrar sobre sua própria vida? Que afinal de contas você pensa: o que tem de mais eu narrar na minha própria vida? Eu digo para vocês que uma das coisas mais marcantes da vida é narrar a própria vida. As coisas para nós, elas dependem de uma narração para elas fazerem sentido. Pense você agora em qualquer coisa que você viveu. O que você viveu, com certeza, você conta. Nem que seja para você. E só faz sentido no momento que você conta. Por isso que você automaticamente se conta. Para pessoas que têm choques ou problemas, por exemplo, de algum choque que viveu, não narra o que viveu. Isso é um problema. Pensem justamente nisso. Não narrar o que se vive significa um problema de ordem psíquica e, para o Drummond, de ordem existencial. Por isso você precisa se contar, né? E esse poema diz disso, né? Desse contar-se, desse narrar-se, desse expor-se. E esse expor-se é que os homens se expõem. Esses homens que estão no mundo. Esses homens, por exemplo, que têm os seus corações pequenos também, mas que coletivamente, como ele mesmo diz, vão explodir esses corações, crescer 10 metros, e a vida futura será construída por esses homens. Esses homens pequenos, como ele. Esses homens com necessidade de se contar, como ele. Olha só. Não é? Então, na verdade, esse mundo grande é o mundo de vários corações que são menores que o mundo, mas que juntos formam o mundo grande. Certo? Bonito isso, né? É uma construção extremamente bonitinha. Isso é bem Drummond de ser. Professor, oi, tem algum motivo específico para o Drummond ter usado carne e algodão? Carne e algodão? Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Eu penso, por exemplo, que no caso de carne e algodão, pelo fato de que muito do que nos diferencia é nossas roupas, normalmente de algodão, e que na essência há carne, que nos constitui como iguais. Todos aqui somos feitos de carne. Uns como eu, com mais carne. Carne e gordurinha. Agora, imagino que é nesse sentido que ele está colocando. E tem uma coisa que eu lembro em cima do que você acabou de perguntar, que ele coloca no final, que ele diz assim, ó. Entre o fogo e o amor e o fogo, a vida e o fogo. Vocês lembram de um poema famoso do Camões, que é onde ele fala que o amor é fogo, que arde sem se ver? É justamente isso que ele está remetendo aqui. Essa ideia de que, essa metáfora, gente, é uma metáfora riquíssima e está na história da literatura, a relação entre vida e fogo. Para os gregos originais, o coração era representado por uma fornalha, porque é dela que emana o fogo da vida, que é o sangue, não é? E a ideia, por exemplo, de amor e fogo tem relação também com essa metáfora da fornalha da vida. Então ele propõe que amor, fogo, algodão, carne, nos constitui a todos, que nos contamos, que nos narramos, e aí construímos esse mundo que é vasto e maior que todos nós. E só é vasto e maior que todos nós porque é todos nós. Sozinhos seríamos pequenos, não é? Tão bonito isso, né? Eu fico impressionado com o Drummond. Fico impressionado com a literatura. Tem umas pessoas que falam... Por exemplo, vocês nunca leram alguma coisa e falam assim, puta, isso parece que esse cara leu o que eu ia falar. Leu o que eu ia dizer. Eu ia dizer isso. Talvez no futuro, mas eu diria isso. Esse maldito falou antes. Gente, isso acontece direto. Quando eu tô assistindo algum filme e alguém fala alguma coisa que... Poxa, isso fui eu que falei. Eu tenho certeza que eu falei isso. Nem que seja pra minha própria cabeça, mas eu falei. Não é? É quase como um déjà vu, né? Quase como um déjà vu. Vamos lá. A noite dissolve os homens também tem essa perspectiva social do tempo. Criar o futuro,
formar a resistência, a esperança, portanto, mesmo que ela longínqua. Os ombros que suportam o mundo, aonde a visão do poeta, que continua sombria e pessimista, busca a essência que ainda subsiste nas coisas. Lembranças do mundo antigo, aonde ele se contrapõe o passado e presente. Madrigal lúgubre, retoma o motivo na contraposição do presente, que é fora, amedrontado e sombrio, e o passado, que é dentro, que é aberto para a realidade. Vou ler todos para vocês. E Operários do Mar. Esse texto aqui é muito difícil, né? Dá muito problema para a interpretação, por isso que eu vou ler. Onde está a ideia de engajamento, alienação, reforma, socialismo, tudo como arma de combate, e aonde você vê a distância do operário e do burguês. Vamos ler um por um, e aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, A Noite Só Vê, eu já li, né? Então vamos ler o próximo, que é Os Ombros Suportam o Mundo. 159. Às vezes, quando eu leio poesia, isso um professor meu falou pra mim, e eu fico pensando que como isso é verdadeiro, um professor da faculdade. Que ler poesia, quando você lê e gosta muito de uma poesia, você assume para com ela uma relação de detetive, aonde você tenta encontrar os sentidos de cada palavra relativos ao mundo, né? Se você sente isso por alguma poesia, você assume a posição de também autor dela, porque quando você encontra aquilo ali no mundo, ela faz todo um sentido. Legal isso, né? Eu gosto. Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo, essa poesia é demais. Eu imagino essa poesia, eu já vi na minha cabeça, sério, sabe aqueles PowerPoint que a gente recebe? Sabe, que tem imagens de pessoas sofrendo, ou e no final um cachorrinho alegre, sabe essas coisas assim? Me vem uma coisa desse gênero, só que sem a breguice do cachorrinho no final. Os ombros suportam, vou ler de novo. Chega um tempo que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor. Porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão, mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se. Mas na sombra, teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer. E nada esperas de teus amigos. Pouco importa, vem a velhice. O que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo. E ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro de os edifícios provam apenas que a vida prossegue, e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferiram os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas sem mistificação. Gente, nesse texto fica muito claro que quando ele diz chegou um tempo em que, ou seja, o momento em que supostamente se chegou é um tempo onde o absurdo impera, aonde o que se vê é a melancolia. O resultado é que as pessoas não conseguem suportar. Alguns morrem, outros sobrevivem da melhor maneira que podem. Mas o interessante é um momento no qual você não consegue nem suspirar. Esse meu Deus no início tem essa esperança, essa perspectiva. Você nem consegue dizer, meu Deus. Você não consegue dizer nada. Você está próximo do mutismo. Você está próximo de estar mudo e de não conseguir dizer nada. É um tempo, portanto, de fezes. Na própria expressão do Drummond. É um tempo de fezes. Tempos, por exemplo, onde você só consegue ver os absurdos. Tempo, por exemplo, em que você sente nas suas costas que o mundo inteiro está nelas. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas é uma sensação muito interessante. A ideia de que você suporta o mundo nas costas. Sabe quando você tem uma grande responsabilidade e você sente que as pessoas esperam que você tenha essa responsabilidade? Essa é a sensação. E essa metáfora, ela vem, na verdade, da mitologia. Já ouviram a expressão, já ouviram falar do Atlas? O Atlas, mitologicamente, ele é um dos titãs que segurava o mundo nas costas. Por isso que os Atlas antigos aparecem, os globos antigos têm um globo em cima das costas de um homem. Aquele é o Atlas.
Por isso que o Atlas de geografia chama Atlas. Por causa dele. Né? Porque ele carrega o mundo. Então é a ideia de que o mundo pesa ali nas costas. Então todos somos grandes Atlas em algum momento da vida. E no caso, gente, o que ele está falando é literalmente de um tempo aonde não se consegue nem dizer. Porque o absurdo, tal como, por exemplo, dos campos de concentração, o absurdo, por exemplo, das mortes em massa, impede você até de dizer qualquer coisa. Você vai dizer, mas isso é meio metafórico por demais, né? Não. Tem um autor bastante famoso, um grande filósofo chamado Walter Benjamin, alemão, judeu, que morreu na Segunda Guerra Mundial, que ele, quando da Primeira Guerra, ele disse que uma das coisas que estavam acontecendo com os soldados é que quando eles retornavam da guerra, eles não conseguiam dizer o que eles viveram. Eles não conseguiam falar. Não é? E ele pensa, ele filósofo que era, pensa, isso é um momento marcante da história. Quando nós não conseguimos contar o que vivemos, é porque a experiência ela é tamanho absurda que ela não consegue fazer sentido. Então a gente está perdendo em humanidade. A gente está perdendo primordialmente em sentido. As coisas passam a não ter sentido. E você pensa, o que tem de mais nisso? Imagine uma vida sem nenhum sentido. Isso é o efeito. Não é? Isso é o efeito. Não é? Legal, né? Que louco, né? A gente foi pensando essas coisas. A gente vai chorar. Né? Vamos lá, tem mais. A gente vai chorar no final. Mentira, vamos chorar hoje não. A gente tem que estar alegre e tomar sorvete quando sair daqui. Onde é que está? Próximo. Lembranças de quê? Peraí, eu não tô vendo aqui. Lembranças do mundo antigo. Poxa vida, tô ficando cego. Gente, sério, meu. Gente, sentei no meu óculos, quebrou, tá amarrado aqui, ó. Botei super bonder no meu óculos. Sério. É que na verdade minha cara tá torta pra compensar. Gente, eu fui comprar um óculos novo na 25. Da hora, meu. Da hora. Quanto que é isso aqui? 30 real, 30 real. 30 real. Tá. E aquilo ali? 90 real. 90 real. Mas é igual. 80 real. 80 real. Gente, eu tenho total certeza que quando eu vou comprar nesse lugar o povo me xinga. Certeza, certeza. Quando tem duas pessoas, por exemplo, eu já comprei coisa com turco, já comprei coisa com os coreanos, já comprei coisa com os chineses, e todos fazem a mesma coisa. Eu tô falando, então, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eles olham pra minha cara assim, se puder, tá falando assim, ó, gordo burro, vou enganar. Vou enganar. Você tem certeza disso, gente. Gente, comi. Vocês já comeram no Shopping 25? É para os fortes. É para os fortes. Lá no alto, meu, tem tipo um restaurante da hora. Tem milhões de restaurantes com coisas chinesas, que eu não saberia narrar o que significa. Mas assim, então coisas várias. E eles comem lá, meu. Só que o interessante é assim, pô, eles. Então todos os chineses os que são os donos do restaurante, o que deve ser muito legal, porque é bem típico isso. Não é? Eu acho. Agora, as pessoas que atendem também são chinesas e muitas não falam português. Aí eu fui comendo lá, daí eu falei assim, ô, eu quero aquele negócio ali, ó. É um macarrão com não sei o que, não era yakisoba, era um macarrão com um negócio. Eu falei, eu quero isso aqui, ó. Aí a mocinha. Eu falei, aquele macarrão ali, ó. Ali, aquele macarrão. Aquilo ali, ó. Isso aqui, eu pus o dedo assim. Ah, e eu quero uma coca. Aí eu falei, coca. Daí eu falei assim, ó. Aí ela me cobrou um valor, imaginei que tava certo. Daí chegou lá, o meu pratinho lá, chegou um pratinho. Aí chegou água. Eu não quero água, quero coca. Coca. Né? Daí ela falou assim. Aqui. Aí eu falei, eu quero coca. Daí eu apontei pro lado, tinha uma pessoa do... Quero aquilo ali, ó. Que vergonha. Eu quero que aquela pessoa tá tomando ali, ó. Aquilo ali, ó. Aí ela assim, ó. Ela me trouxe um molho, meu. Um molho, que era show. Né, um molho. Aí eu falei, pô, mas eu quero aqui, ó. Eu quero coca, sangue negro. Sangue negro.
não é? Aí eu pedi licença, fui na mesa, peguei a coca da pessoa, eu quero isso aqui, ó. Eu quero isso. Tudo bem? Aí ela me trouxe uma. Gente, foi difícil. Eu acho que assim, eu não pediria mais nada aqui, ela ia cuspir. Vamos, pode. É bom esse comentário? Vixe, meu, da hora, vamos. É lá no... Aí assim, tem uma regra do Shopping 25 que é assim. Sabe aquela parte que embaixo que é lotada de pessoas, que você pode ser levado pela multidão? É mais caro. Se você sobe as escadas, fica mais barato. Sério, porque você... Gente, porque subir a escada é uma coisa... É difícil, velho. Tá, pô, é a mesma coisa de ir na Pagé. Lá em cima na Pagé é mais barato que lá embaixo. Certo? E lá tem... Não sei, nunca me arrisquei. Na Pagé eu tenho medo. Sabendo que o Lao Kishon é o dono do mundo e ele mata pessoas, vai que é feito com corpos humanos. Mentira, gente, não é feito não. Esqueci até o que eu tava fazendo. Lembranças do mundo antigo! Lembranças do mundo antigo. Vocês gostam de temaki? Temaki é sorvetinho de arroz. De polvo é o melhor. Sorvetinho de... Gente, é um temaki, pô. Sorvetinho de arroz. Que tem algas lá de fora. É gostoso, gente. Oh, pelo amor de Deus. Sorvetinho de arroz. Quem fala sorvetinho de arroz é o coelho. O coelho tem nojo. Lembrança? Porque, gente, quando a gente mora numa caverna, a gente fica mais seletivo com o que a gente come. Né? 170. Aê! Lembrança do mundo. Posso ler? Não? Por isso eu vou ler assim, mas porque eu sou assim. Lembranças do mundo antigo. Clara passeava no jardim com as crianças. O céu era verde sobre o gramado. A água era dourada sobre as pontes. Outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados. O guarda civil sorria, passavam bicicletas. A menina pisou a relva para pegar um pássaro. O mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo ao redor de Clara. As crianças olhavam para o céu, não era proibido. A boca, o nariz, os olhos estavam abertos, não havia perigo. Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos. Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas. Esperava cartas que custavam a chegar. Nem sempre podia usar vestido novo, mas passeava no jardim pela manhã. Havia jardins, havia manhãs naquele tempo. Ou seja, né? Numa época a qual, por exemplo, era possível querer. Numa época a qual, por exemplo, era possível sonhar. Numa época que não precisava se questionar sobre o que acontece no mundo. E muito mais que isso, ele está falando de um sentimento infantil. Gente, vocês já repararam que as crianças têm uma habilidade tamanha em fantasiar? Por exemplo, esses dias, gente, eu fui lá em Itaquera, faz bastante tempo, faz um mês mais ou menos. Eu fui lá em Itaquera, inclusive eu passei na frente do Itaquerão, sabe, o urubuzão lá. Saiu vivo? Saí vivo, gente. Fiquei impressionado com o tamanho daquele negócio. E daí tem uma favela que está sendo inclusive desapropriada, que era na beira da pista, na beira da Radial Leste. E as crianças não têm espaço para brincar. Gente, os bairros pobres, as crianças não brincam em casa. Porque não tem espaço. Não é? São raras as casas que têm espaço. As crianças brincam na rua ou na calçada, na beirada da rua. E eu fiquei parado no trânsito e eu fiquei impressionado como aquelas crianças conseguiam brincar com aquele mundo de carro passando do lado delas, naquele asfalto duro, que não dá para fazer nada. Não é? E aí eu lendo esse poema me pergunto com relação, por exemplo, a essa capacidade das crianças de sobreviver, né? Vocês sabiam, gente, que no âmbito psicanalítico as crianças sobrevivem muito melhor aos impactos psicanalíticos do que os adultos? Porque a criança fantasia daquele momento. A criança projeta daquele momento. Nós normalmente não projetamos tanto mais. Se a gente projeta, a gente está no estado de catatonia, né? A gente está meio catatônico, não é? Olha que coisa de louco. Então essa Clara é a própria... Inclusive o nome dela é Clara, né, gente? Clara no sentido de claridade também. Né? No sentido de luz. No sentido de energias positivas. No caso você querer pensar assim, não é?
Professor, Oi. o que é catatonia? Catatonia? Por exemplo, vamos supor que você tome um susto tamanho que você fica assim, ó. Paralisada. Isso é catatônico. Né? Já aconteceu isso com vocês? Já? Desculpa, gente, comigo não aconteceu isso não. Eu nunca fiquei catatônico. Assim, já fiquei em choque por várias vezes, assim, aquele choque. E aí volto. Fico pensando nisso um tempão. Ah não, gente, normal. Deixa ele cair, esse cara. Gente, uma vez eu era pequeno, tinha 6 anos. Eu caí da... Eu sempre fui assim, gordinho. E aí quando eu tinha 6 anos, eu dei uma escada na minha casa, até hoje tem 13 degraus. Eu contava, eu brincava de contar. E aí tinha um carrinho da minha irmã, carrinho de criança, sabe? Eu subi em cima e eu caí a escada, os 13 degraus. E eu caí de testa no chão. Meus dentes todos ficaram moles. Nossa. Todos. Eu tava fazendo assim, ó. E uma pedra entrou na minha testa. Até os meus 12 anos eu tinha um sinal aqui, ó. Sabe o terceiro olho? Depois que eu caí, minha mãe colocou um portão. Fala, minha mãe queria me matar pra depois me salvar, né? Salvar a próxima criança que nascesse. Teve uma vez que eu tava cuidando do meu sobrinho, pequenininho, eu tinha uns 16 anos. E eu tava brincando com ele, aí eu deixei ele brincar com a minha carteira. Ele comeu uma moeda. Ele engoliu uma moeda. Gente do céu! Ô, Senhor! Vai, moleque, cospe essa moeda! Cospe essa moeda! Ele chorava, eu tava sozinho. Senhor, ai meu Deus, que medo! Ele tinha acho que 2, 1. Ele engoliu a moeda, gente. Gente, depois foi duro achar a moeda. Ai, um dia, só que eu ficava com medo, né? Vai que alguém acha, sei lá, tá trocando esse menino e vê uma moeda lá. E aconteceu, né? Minha irmã trocando ele, daí achou, nossa! Tem uma moeda aqui! Eu falei, meu Deus, onde esse moleque tem andado? Ele descome dinheiro. Olha, tá cagando dinheiro. Esse moleque tá cagando dinheiro. Ele não sabe disso até hoje. Eu tirei da idade de vocês, tá? Ó, professor, eu gravei. Né, palhaço? Pode editar essa bosta. Ah, olha lá. Madrigal lúgubre. Gente, não para essa ação. Madrigal lúgubre. Gente, vocês judiam de criança? Não, judiar bem, judiar legal. Por exemplo assim, cadê o brinquedo? O gato comeu o seu brinquedo. Eu sempre fiz isso com criança. Tipo, cadê minha mãe? Sua mãe morreu. Mentira! Só depois que começar a chorar, você para. Gente, é muito legal fazer essas... Não, mas tudo assim, pro bem. Vamos parar com isso, não é assim mal, sabe? Eu gosto de conversar com meus aluninhos minudinhos, né, as minhas criancinhas. Aí eles entram com 6 anos, né? Aí, por exemplo, tem uma menininha que o nome dela é Lohane. Né, eu não contei pra ela que o nome dela é de travesti. Mas ela chama, é assim, ela é bem miudinha. Ela parece um pirulito, sabe? A cabeça bem redondinha, um corpinho desse tamanho. E ela é desse tamanho. Sabe? Aí eu gosto de conversar com eles. Eu chamo todos os dias quando eu dou aula, às vezes eu converso com algum. Falo, tudo bem com você? Ela, tudo bem. Eu falo, como é que você tá? Tô bem. Aí eu falo assim, mas como é que você sabe que você tá bem? Ela fez assim. Tô bem. Falei, mas como é que você sabe que você tá bem? Explica pro professor. Porque não tô com dor. Eu colo a câmera. Falei, você não... mas só quando você tá com dor? Você tá mal? Gente, é tão engraçado conversar com ele. Ele fica assim. Terror psicológico, professor. Gente, é da hora fazer isso, né? Sério, mas eles gostam de mim, meu, acredita? Nossa, acredita, gente. Ah, e assim, tem uma menininha minha lá que ela tá muito piolho, né? A pior gentinha, a Laura. Muito piolho. Gente, tem que fazer intervenção naquela cabeça.
Sério, meu, sério, tristeza. Aí eu falei pra ela assim, Laura, gente, a gente tem que saber da vida das crianças, né? Laura, tudo bem? Tudo. Laura, e a sua mãe? Ela deu uma olhada na sua cabeça? Aí ela falou assim, ela olhou. Eu falei, mas só olhou, né? Só olhou, ela não tirou. O que ela falou? Você sabe que você tem piolho, Laura? Ela assim, sei, tem um monte. Um monte. Eu falei assim, e a sua mãe falou o quê? Ah, falou que é muito piolho. Ainda bem que o senhor é careca. Né? Senão eu não conseguiria conversar com ela. Os piolhos olham pra mim e pensam assim, não, não, será a morte. Um escorrega. Pessoal, para com isso, meu. Olha lá, caramba. Que saco, foco na aula, meu. Madrigal lúgubre. Gente, a gente tá falando de uma coisa super séria que vocês vão ouvir. Que raiva de vocês. Madrigal, palhaçada, mano. Palhaçada. Gente, vocês vão votar? Vocês vão votar, né? Vocês sabem, amanhã tem voto, né? Ah, é amanhã? Amanhã é a festa da democracia. Eu tô falando todos os dias, gente. Você já tem uma... Lembra? Leva lá o papelzinho com o nome do seu candidato. Certo? Vá procurar hoje na internet. Não é? Professor, mas eu não sei quem votar, então vota na legenda. Não, vota nulo. Mas vota, pelo amor de Deus. Não é? Como assim vota na legenda? Sabe como é que vota? Assim, ó. Por exemplo, vamos supor que exista o partido do Antônio, certo? Que é o partido 669. Né? O partido 669. Que é um partido que faz mais por você. Aí assim, no partido, por exemplo, Antônio Prefeito será 69. E os candidatos do partido do Antônio serão 69 alguma coisa. Por exemplo, você vai votar para prefeito, tá lá o Antônio. 69. Quando você votar para vereador, você tem que colocar todos os números, correto? Em vez de você votar todos os números, você coloca o primeiro número da legenda, 69, e dá enter. Você vai votar na legenda. E aí significa que você vai votar para os candidatos do partido e não para um em específico. Certo? É assim que funciona. Você pode votar no partido da Soninha Bicicletinha, do Gianazzi Fala Baixinho, não é? Do Cabelo Lambido, do PRP. Vamos lá. Leiamos, Madrigal Lúgubre. Em nossa casa, feita de cadáveres, ó princesa, ó donzela, em vossa casa, de onde o sangue escorre, quisera eu morar. Cá fora é o vento, e são as ruas varridas de pânico, é o jornal sujo embrulhando fatos, homens e comida guardada. Dentro, vossas mãos níveas e mecânicas tecem algo parecido com um véu. O mundo sob neblina de criais torna-se de tal modo espantoso que o vosso sono de 1000 anos se interrompe para admirá-lo. Princesa, acordada, sois mais bela, princesa, e já não tendes o ar contrariado dos mortos à traição. Arrastar-me-ei pelo morro e chegarei até vós, tão completo, desprezo se transmutará em tanto amor. Dai-me vossa cama, princesa, vosso calor, vosso corpo e suas repartições. Dai-me, que é tempo de guerra, tempo de extrema precisão. Não vos direis dos meninos mortos, nem todos mortos é verdade, alguns apenas mutilados. Tampouco vos contarei a história, algo monótona talvez, dos 1800 atropelados no casamento do rei da Ásia, algo monótono, Ásia monótona. Se bocejardes minha cabeça, cairá por terra, sem remissão. Sutil flui o sangue nas escadarias. Ah, esses cadáveres não deixam conciliar o sono, princesa. Mas o corpo dorme, dorme assim mesmo, imensa because. Sob os mares, desce-os dos astros, lento acalanto. Leves narcóticos brotam. Da sombra, doces ungüentos, calmos incensos, princesa. Os mortos, gritam os mortos. Querem sair, querem romper. Tocai tambores, tocai trombetas. Impõe silêncio enquanto fugimos. Enquanto fugimos para outros mundos. Que esse está velho, velha princesa. Palácio em ruínas.
erva crescendo, lagarta mole que escreves a história. Escreve sem pressa mais essa história. O chão está verde de lagartas mortas. Adeus, princesa, até outra vida. Ele fala metaforicamente, né, gente, a ideia desse passado com esse futuro, nessa imagem dessa princesa. Essa princesa seria um interlocutor geral, né? Seria as mulheres, seria o amor, seria o outro, não é? E ele pede, na verdade, que algo aconteça. E ele se lembra das situações, não é? Operários do Mar. Professor, Pode falar. o que é madrigal? Madrigal é um tipo de texto normalmente associado a um amor e uma conversa, um diálogo, certo? É um tipinho de texto. Níveas, no sentido de alvas, brancas, puras. Daí que vem a marca? Exatamente. Exatamente. Operário do Mar. Deixa eu pegar aqui. 141. Operário do Mar. Se vocês prestarem atenção nesse texto, ele é todinho em forma de prosa, né? Ele não é escrito de forma, uma poesia vertical, ele é uma poesia horizontal. Isso a gente chama isso de prosa poética. Primeiro detalhe. Então vamos lá. Operário do Mar. A palavra foi escolhida especificamente, é operário. Se ele está falando de operário, ele está falando provavelmente de proletário. Não é qualquer operário. Vamos ler. Na rua passa um operário, como vai firme. Não tem blusa. No conto, no drama, no discurso político, a dor do operário está na sua blusa azul, de pano grosso, nas mãos grossas, nos pés enormes, nos desconfortos enormes. Esse é um homem comum, apenas mais escuro que os outros, e com uma significação estranha no corpo, que carrega desígnios e segredos. Para onde vai ele, pisando assim tão firme? Não sei. A fábrica ficou lá atrás. Adiante é só o campo com algumas árvores, o grande anúncio de gasolina americana e os fios, os fios, os fios. O operário não lhe sobra tempo de perceber que eles levam e trazem mensagens que contam da Rússia, do Araguaia, dos Estados Unidos. Não ouve, na Câmara dos Deputados, o líder oposicionista vociferando. Caminha no campo e apenas repara que ali corre água, que mais adiante faz calor. Para onde vai o operário? Teria vergonha de chamá-lo meu irmão. Ele sabe que não é. Nunca foi meu irmão. Que não nos entenderemos nunca e me despreza. Ou talvez seja eu próprio que me despreze a seus olhos. Tenho vergonha e vontade de encará-lo. Uma fascinação quase me obriga a pular a água, a cair em frente dele, sustar-lhe a marcha, pelo menos implorar-lhe que suste a marcha. Agora está caminhando no mar. Eu pensava que isso fosse privilégio de alguns santos e de navios. Mas não há nenhuma santidade no operário. E não vejo rodas nem hélices no seu corpo. Aparentemente banal. Sinto que o mar se acovardou e deixou-o passar. Onde estão nossos exércitos que não impediram o milagre? Mas agora vejo que o operário está cansado e que se molhou não muito, mas se molhou. E peixes escorrem de suas mãos. Vejo que se volta e me dirige um sorriso úmido. A palidez e confusão do seu rosto são a própria tarde que se decompõe. Daqui a 1 minuto será noite e estaremos irremediavelmente separados. Pelas circunstâncias atmosféricas, eu em terra firme, ele no meio do mar. Único e precário agente de ligação entre nós. Seu sorriso cada vez mais frio atravessa as grandes massas líquidas, choca-se contra as formações salinas, as fortalezas da costa, as medusas, atravessa tudo e vem beijar-me o rosto. Trazer-me uma esperança de compreensão. Sim, quem sabe se um dia compreenderei? Gente, esse texto é quase como um monólogo desse eu lírico que olha esse operário que anda no mar. Gente, essa metáfora do operário que anda no mar tem relação com o Cristo, tanto que ele cita literalmente aquele que anda ao mar. Só que ele não está colocando no operário a característica de santidade, justo pelo contrário. É porque quando o operário se levantar e andar,
entenda operário por operariado, ou seja, todo o conjunto, nada conseguirá impedir-lhe, nem as forças da natureza. E mais, não é? Ele olha esse operário, ele entende a dor do operário, ele entende a necessidade e dado. Esse operário tem mãos enormes, pés enormes. Lembrem, por exemplo, do de Cavalcante, gente. Lembrem das imagens do de Cavalcante. Por que ele coloca mãos e pés tão grandes? Para a ênfase no trabalho manual. É a ênfase que ele dá. E mais, ele está colocando, por exemplo, esse operário que ele entende, ele compreende, mas ele não faz parte do mundo operário. Então ele nem vai tentar conversar porque ele sabe que ele não será entendido. E mais, ele não entenderá na essência. Por quê? Esse eu lírico aqui se coloca como sendo quem, gente? Um burguês. Um burguês que entende a situação do operário. Mas antes de tudo, não é operário. Ele não é. Essa postura é a mesma postura do narrador do Graciliano, lembra? Que ele não vai se confundir com quem sofre. Ele entende, mas ele não falará por eles. Eles falarão. Eles se colocarão. Eles não precisam desse narrador. Assim como esse operário não precisa desse eu lírico. Certo? Eles estão irremediavelmente separados pelo mar e pela noite que chega. E de novo ele retoma a noite, né? A noite como sendo a metáfora, por exemplo, daquilo que não se realiza, do sofrer, da angústia. Não é? E o interessante é assim, ele entende e ele verifica essa marcha, esse caminhar desse operário, mas ele não consegue fazer parte dessa marcha. Ele está fora do processo, certo? Esse eu lírico está fora. O próprio Drummond estava fora como burguês, certo? Tudo bem? Mas ele não desconhece que é uma marcha necessária, que é a marcha necessária, diga-se de passagem, certo? Tudo bem? Os dramas do cotidiano. Há um alargamento de gosto pelo cotidiano. Poesia que sai das ruas. Menino chorando da noite, Morro da Babilônia, Revelação do subúrbio, Inocentes do Leblon. Nesse contexto de textos é legal. Nesse contexto da obra, você tem obras, na verdade, textos que vão demonstrar o quê? Um gosto, um apego pelo cotidiano. Gente, o Drummond também era conhecido como um poeta do cotidiano. Um poeta que valoriza essa vida cotidiana e os acontecimentos banais. Certo? Isso é interessante. Vamos ver. Então, por exemplo, o menino chorando na noite. Quatro, três. Menino chorando na noite. E ele começa. Na noite lenta e morna, morta a noite sem ruído, um menino chora. O choro atrás da parede, a luz atrás da vidraça, perdem-se na sombra dos passos abafados, das vozes extenuadas, e no entanto se ouve até o rumor da gota de remédio caindo na colher. Um menino chora da noite, atrás da parede, atrás da rua. Longe um menino chora, em outra cidade talvez outro mundo, talvez em outro mundo. E vejo a mão que levanta a colher, enquanto a outra sustenta a cabeça. E vejo o fio oleoso que escorre pelo queixo do menino. Escorre pela rua, escorre pela cidade, um fio apenas. E não há ninguém mais no mundo a não ser esse menino chorando. Gente, é uma reflexão, na verdade, que não tem relação necessária com a política, não tem relação necessária com a própria poesia. É, na verdade, uma reflexão no âmbito de ouvir um menino chorar, de falar do cotidiano e de pensar que tem uma coisa muito interessante, né? Quando você escuta uma criança chorar, parece que só tem aquilo acontecendo, não parece? É muito incômodo, não é? Parece que nós estamos programados para nos incomodar. Porque quando a gente se incomoda, a gente faz alguma coisa. Em tese, você ajuda as crianças. Ou sai de perto. Ou sai de perto. Ou como alguns absurdos acontecem, você faz alguma coisa para a criança. Não é? Morro da Babilônia.
144. Tá bem pertinho do labor. Morro da Babilônia. Gente, essa palavra, por si só é uma expressão muito louca, né? Babilônia, todo mundo sabe o que é Babilônia, né? Babilônia é como sendo aquela construção que era a tentativa dos homens de chegar perto de Deus, não é? E que a partir da Babilônia, Deus se irrita com aquela construção e amaldiçoa os homens, dizendo, e não mais se entenderão. Eu estou confundindo as duas. Babilônia é a cidade. É, isso mesmo. A Babilônia é uma cidade. Esqueçam tudo que eu falei até agora. Esqueçam tudo que eu falei. Babel, é verdade. Só uma coisa, tem um filme que chama Babel, muito bom, do Brad Pitt. Muito legal. Que a única relação do filme é que não se entendem. Por aí a ideia de Babel. Assista o filme, muito legal. Mas aqui na cidade de Babilônia tem a ver, por exemplo, com ser uma coisa muito alta, né? Assim como, por exemplo, a cidade entre montanhas, certo? À noite, do morro, descem vozes que criam um terror. Terror urbano. 50% de cinema e o resto que veio de Luanda ou se perdeu na língua geral. Quando houve revolução, os soldados se espalharam no morro. O quartel pegou fogo e eles não voltaram. Alguns chumbados morreram. O morro ficou mais encantado. Mas as vozes do morro não são propriamente lúgubres. Há mesmo um cavaquinho bem afinado que domina os ruídos da pedra e da folhagem. E desce até nós, modesto e recreativo, com uma gentileza do morro. Ele está falando de uma sequência de mortes, né? Ele está falando de fogo que pegou na favela. O Morro da Babilônia é um morro famoso do Rio, dessa época. Não é? Inclusive, tem um texto famoso do Manuel Bandeira, que ele fala do João Gostoso. Não é? Que o João Gostoso morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Era o mesmo morro. Né? E aqui ele está descrevendo, na verdade, uma das coisas que a gente mais vê na televisão, falando desses absurdos que acontecem nas favelas, que é o incêndio. Não é? Uma coisa absolutamente banal e cotidiana. Mas que, literariamente, ele diz que ele fala de uma forma bela. Mesmo de uma coisa tão triste como seria esse incêndio que mata as pessoas e que deixa só os cavaquinhos. Né? Fala. Desculpa, mas Pode falar. o que essa Babilônia tem na Bíblia? A gente esqueceu. É uma cidade. Que queimou, por causa Isso, é uma cidade que foi destruída. Não estou falando de Sodoma e Gomorra. São outras cidades que foram destruídas. Por outros motivos. Não é? É uma cidade que foi destruída. E ela, a partir dessa ideia de uma cidade destruída, ele faz a relação com o morro. Mas existe um morro mesmo, chamado Morro da Babilônia, no início do século XX, na verdade na primeira metade do século, que é famoso no Rio como Morro Carioca, não é? E que é um morro, por exemplo, que era famoso pelos sambas que lá eram tocados. Não é? E não só ele, mas o Manuel Bandeira e outros autores falam do que acontecia na Babilônia, ou no Babilônia. Né? É isso que ele está falando aqui. Certo? Mais perguntas sobre esse texto? Estou terminando, gente. Está acabando. Depois eu vou dar um intervalo para vocês. E tudo fará sentido. Revelação do subúrbio. Tão pequeno, né? Revelação do subúrbio. Quando vou para Minas, gosto de ficar de pé contra a vidraça do carro, vendo o subúrbio passar. O subúrbio todo se condensa para ser visto depressa, com medo de não separar o suficiente em suas luzes que mal têm tempo de brilhar. A noite come o subúrbio e logo o devolve. Ele reage, luta, se esforça. Até que vem o campo, onde pela manhã repontam laranjas. E à noite só existe a tristeza do Brasil. A imagem que vocês têm que ter nesse texto, de novo, várias imagens, várias passagens separadas e colocadas, todas juntas. Cubistas, né? Uma informação cubista, toda cortada. E ele coloca, por exemplo, a perspectiva
ver o subúrbio. Gente, você entenda que subúrbio que ele está colocando aqui não é o subúrbio que a gente vê hoje, tá? Que é subúrbio no sentido de bairro pobre. Subúrbio que ele está colocando aqui é no sentido de bairro longe do centro. Certo? Por exemplo, é a mesma coisa de pensar num subúrbio americano. Subúrbio americano é justamente a outra imagem que nós temos. Nós vemos subúrbio como um lugar pobre. Lá eles veem subúrbio como um lugar que é rico. Certo? A ideia é só de localização. Não é de subúrbio de pobreza. E ele está colocando aqui essa ideia de que o subúrbio vai passando pela janela. E ele vê esse subúrbio passando. É isso. Sem mais. Inocentes do Leblon. Inocentes do Leblon. Os inocentes do Leblon não viram um navio entrar. Trouxe bailarinas, trouxe imigrantes, trouxe um grama de rádio. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram. Mas a areia é quente e há o óleo suave que eles passam nas costas e esquecem. Gente, isso daqui eu imagino o Drummond quando faz esse poema, eu imagino o Drummond sentadinho, como ele sempre fazia na orla do Rio de Janeiro, olhando aquelas pessoas que deitam nas areias das praias e passam óleo no corpo, indiferentes ao mundo, né? E por isso que ele chama eles de inocentes do Leblon. Inocentes no sentido de que eles não sabem o que acontece. E eles também não se importam com o que acontece. Porque pouco importa, não é? Eu vejo também essa passagem desse texto meio que como aquela famosa ideia que se tem de não saber é a melhor das dádivas, né? Não saber é o que melhor pode te acontecer, né? Exercícios. 2 argolinhas. Boleiro de Ravel. Diálogo com a composição de Ravel. Todo mundo sabe quem foi Ravel? Não. É um compositor de boleros, de polcas, famoso do século XIX e também do XX. Tentando combinar o andamento da poesia com a música, a melodia uniforme e repetitiva, a mudança se dá pelo acréscimo de instrumento. La possession du monde, ironia que se confunde a posse do mundo com a posse de uma fruta. Rompendo com a academia, Jorge Duhamel, escritor, interrompe uma conversa para pedir-se uma engraçada fruta amarela. São brincadeiras de texto isso aqui. Isso aqui não são perspectivas filosóficas ou mesmo políticas. Isso aqui é o Drummond brincando com a própria poesia. Vamos ler, por exemplo, esse Bolero de Ravel. É bolero, tá, gente? Eu escrevi errado. É bolero. Porque o Ravel faz bolero, não bolero. Bolero de Ravel. A alma cativa e obcecada enrola-se indefinidamente numa espiral de desejo e melancolia. Infinita e infinitamente. As mãos não tocam jamais o aéreo objeto, esquiva ondulação evanescente. Os olhos magnetizados escutam e no círculo ardente nossa vida para sempre está presa. Está presa. Os tambores abafam a morte do imperador. Praticamente não tem sentido, né? Praticamente não tem sentido. Porque a ideia é que não tenha sentido mesmo. Ele está colocando, se você musicar, faz todo sentido. Porque a grande parte das músicas não faz sentido. Já repararam isso? As músicas são, na verdade, vocês imaginem as melhores músicas. A maioria delas não fazem sentido, não é? Na verdade, a música, a letra, ela é só um dos instrumentos tocando. Mais nada. Não tem que ter um sentido objetivo também. Né? E aqui, na verdade, ele faz uma brincadeira com esse ir e vir, com essas repetições, que é típica do Ravel, né? Que é típica de um bolero do Ravel. Certo? Diga. O que é evanescente? É de surgir. Por exemplo, alguma coisa clara que surge. Ela evanece. E no caso, por exemplo, ela é tão clara que ela deixa meio ofuscado os olhos. Nesse sentido. La possession du monde. Os homens célebres visitam a cidade, obrigatoriamente exaltam a paisagem, alguns se arriscam no mangue, outros se limitam ao pão de açúcar, mas somente Jorge Duhamel passou a manhã inteira no meu quintal, ou antes no quintal vizinho do meu quintal, sentado na pedra, espiando os mamoeiros,
conversava com um eminente neurologista. Houve uma hora em que ele levantou, em meio à erudita dissertação científica, ia talvez confiar a mensagem da Europa aos corações cativos da jovem América, mas apontou apenas para a vertical e pediu Sacocasta fruit jaune, né? Essa doce fruta amarela, não é? Então, ele na verdade aqui, gente, está conversando com a ideia do modernismo. O Jorge Duhamel é um escritor que vai ser famoso pelas suas construções inesperadas, né? Modernistas também. Então ele está, na verdade, dialogando com essa brincadeira sobre o inevitável, brincadeira sobre o inesperado. Aí. Professor, o que ele pediu que eu não entendi? Uma doce fruta amarela. Banana. Pode ser banana, pode ser uma, sei lá, uma laranja. Não sei. Pode ser um melão. Eu imagino que seja alguma fruta que ele não conhecia. Talvez um melão, Maracujá. um maracujá, que no caso é a fruta, em francês é tão bonito o maracujá, é a fruta da paixão. Chama fruit de la passion. Bonito, né? Bonito, bonito, bonito. E assim, e agora, José? A luz apagou, a apresentação acabou. E agora, José? Gente, o que vocês têm que tirar dessa apresentação do livro como um todo? São vários momentos, cada um deles remetendo a uma das tendências do Drummond, que pode ter essa brincadeira com a poesia, que pode falar, por exemplo, dessa busca de entendimento sobre o passado, sobre o futuro, que primordialmente sobre aquela questão do engajamento, né, essa perspectiva da técnica. Então, assim, o interessante de vocês pensarem, o que vocês têm que estar aptos? Como a FUVEST e a Unicamp cobram isso daqui? Ele bota a poesia e pede para você analisar a poesia, certo? Que é em cima de uma palavra, que é em cima do que ela significa, relações que vocês podem estabelecer entre a poesia e algum outro texto. Então é isso que a gente tem que fazer. Ler a poesia e tentar relacioná-la com outros textos, com o período histórico ou com as tendências que o Drummond tinha da própria poesia, o que ele queria dizer, né? Lembrando, gente, poesia não necessariamente quer dizer algo. Isso é importante, certo? E que cada palavra ela tem um objetivo de ser. Por exemplo, a gente acabou de ler uma poesia que tem uma expressão em francês. Ele poderia colocar a expressão em português, mas ele optou por colocar em francês. Por que seria? Por exemplo, porque ele quer colocar algo estranho, algo inesperado. Talvez porque ele queira que você se confunda mesmo. Tudo é possível, certo? Então, e não se esqueça que esse texto é fruto, por exemplo, de uma era de muitas dúvidas. Entre a crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial, ela é construída. Então, o mundo convulso demanda um texto também convulso. O Brasil estava muito complicado. Imaginem a presença daqui do Vargas. Tudo bem? Dúvidas? Eita! Dúvidas, meus queridos? Então vocês têm exatos 10 minutos de prazer antes de voltarmos. Tudo bem? Ariane, você